Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O assunto desta manhã aqui é rastreabilidade, é desenvolvimento de cadeia. A gente vai falar como é que o agronegócio não para, virou moda falar que o agronegócio não para, mas para o agronegócio não parar, muita água precisa rolar embaixo dessa ponte. E aqui comigo hoje está o Jean Paolo Buso. O Jean Paolo Buso, ele é CEO da Paripasso. E para explicar o que é a Paripasso, eu dou as boas-vindas aqui para o Giancarlo. Bom dia, tudo bom, querido? Tudo bem, Carlão? Bom, deixa eu colocar aqui. Eu agradeço o seu convite. Espero que você esteja me ouvindo bem nessas conexões que a gente tem aí afora agora. Tá todo mundo conectado. Bom, a Paripasso é uma empresa de tecnologia. A gente está no agro desde o início da vida. Nós somos focados na cadeia de alimentos e bebidas, alimentos perecíveis, com o objetivo de entregar soluções de tecnologia para que facilite os processos de controle de rastreabilidade, controle de qualidade, e qualidade visual e qualidade laboratorial também dos alimentos, né? Então a gente junta essas informações para poder ter uma visão mais qualitativa, de todas as etapas da cadeia de abastecimento. Eu te conheci o ano passado num evento fora de série, eu achei, de frutas, verduras, legumes. Sim. E uma das coisas que me chamou a atenção é que essa cadeia específica, né, falando de FLV, como se chama aí Sim. no jargão do pessoal de supermercado, é uma cadeia que eu tive a sensação de que ela está muito próxima, ela entende muito melhor as demandas do consumidor do que a cadeia, por exemplo, de agricultores, de grãos, de pecuária. Eu estou enganado nessa minha avaliação, não? Não, e fico contente de você falar sobre isso, viu, Carlão? Porque eu também, assim, não dá para afirmar categoricamente que é ou não é, mas o meu sentimento, estando muito próximo a esse público, é que de fato eles são mais sensíveis. Me parece que existe, assim, por parte do consumidor também, uma sensibilidade maior a esse tipo de alimento, porque passa menos, tem menos industrialização nele, né? É muito mais Uhum. direto da produção ao consumidor. Por mais que a gente tenha no meio do caminho aí a operação logística, mas o alimento vem na sua condição in natura. Então, aquele sentimento que eu estou pegando uma alface, uma cenoura, uma batata, qualquer um desses itens, e que veio direto do campo à minha mesa, é muito próximo. E são pessoas, interessante assim, esse setor, os dados aí do governo diz que tem cerca de 3,5 milhões de produtores, são todos muito, na sua maioria, pequenos, né? Então Uhum. tem um perfil muito familiar, é menos industrializado, menos aquela estrutura de organização e muito mais para o lado familiar mesmo, né? Então, de fato, você tem razão nessa tua colocação. Mas eu percebi uma profissionalização muito grande. Como eles entendem bastante o que o consumidor está querendo, né? Me parece que eles se preparam muito e são muito abertos a tecnologias que permitem cada vez mais entregar um alimento próximo daquilo que o consumidor está querendo, né? E de fato tem aspectos que ajudam nisso que você está falando também, que é Uhum. os supermercados, eles estão demandando esse tipo de clareza e de controle de boas práticas agrícolas, boas práticas de fabricação, quando tem algum nível de processamento. O supermercado está diretamente ligado ao consumidor, então esse retorno de informação para ele, para o supermercado, e ele repassando para os seus pares de fornecedores é rápido também. Tem uma necessidade de trazer tecnologia para processo produtivo também, para redução de desperdício. É um alimento hoje, dentro da estrutura dos dados de perdas do supermercado, o índice de maior perda é do FLV ainda, Uhum. Uhum. porque ele é altamente perecível e pouco processado, né? Então, perde muito por podridão, por defeitos que acabam acontecendo ao longo dessa cadeia e principalmente na banca. Então, trabalhar isso de uma maneira mais organizada, com tecnologia, faz todo sentido. Pra você ter uma ideia em termos de valor,
são cerca de 6 bilhões de reais por ano que se perde de FLV nos supermercados. Então é um número, se fosse um varejo, ele estaria entre os 10 primeiros do ranking da Associação Brasileira de Supermercados, para você ter uma ideia. Temos de Que, perda de faturamento, né? que, que barbaridade, hein? Eu acho que é uma tendência também, eu vejo, pelo menos eu vejo, já acontece aqui numa cidadezinha pequena, por acaso eu tenho uma amiga que fornece para supermercados aqui, ela é produtora de verduras e tal, que é a daqueles saquinhos que já vem com a salada pronta para usar. Abre o saquinho e bota no prato, né? Sim. Essa é uma tendência de consumo? Sim, mas é interessante também você falar sobre isso, porque o PMA, que você citou o evento ano passado, né? Eu estou lá na Uhum, presidência da associação até o final desse ano. uhum. É, nós estamos fazendo pesquisas em ondas, desde o início do mês de maio, para entender esse comportamento do consumidor. No Brasil, a resposta neste período agora de pandemia foi uma redução da busca por produtos mais preparados. Houve um incremento de consumo e de busca por produtos ainda in natura, sem estar preparados. Talvez por conta de preço, que tem um valor agregado maior nesse produto processado, e o dinheiro está relativamente curto aí para a população, mas também porque tem as pessoas estão mais em casa, então tem um tempo de preparar, tem essa disponibilidade um pouco melhor agora nesse momento. É uma tendência, mas a gente está vivenciando um momento de recuo exatamente agora em relação a esse tipo de item. Pois é, isso é um outro assunto que eu queria tratar um pouco com você. Nessa época, né, de pandemia, nessa época de todo mundo preso em suas casas, o que já dá para você afirmar que existe alguma tendência que vai, vamos dizer assim, residual, que vai ficar, olha, não vai ser mais assim. Você falou da queda no food service, no restaurante, as pessoas estão cozinhando mais em casa. Você acha que isso é uma tendência ou quando liberar geral, todo mundo vai voltar correndo para os restaurantes? Carlão, a semana passada eu tive algumas conversas com muitos supermercados e também uma empresa de food service. E ninguém tem certeza do que vai acontecer. Está todo mundo muito inseguro sobre essa retomada. Se a gente olhar um pouco a história dos problemas de qualidade, dos problemas assim associados a alguma crise, toda vez que a gente entra em uma crise, quando a gente volta, de fato tem uma mudança de comportamento. A gente não é como era mesmo anteriormente. Então, Uhum. afirmar que as pessoas vão mudar os seus hábitos, eu acho que é muito forte, mas que vai ter algum nível de mudança, com certeza, porque assim, houve um resgate do prazer de comer em casa, de cozinhar em casa. Eu estou vivendo isso, né? Eu estou morando agora em Santa Catarina, são 20 anos que eu estou aqui. Eu me dei conta que nesses 20 anos eu nunca tinha passado 2 meses na minha casa, né? Todas as semanas viajando e todas as semanas comendo em lugares diferentes. Então agora está sendo uma experiência muito diferente, muito interessante, né? Eu acho que eu ouço isso de diversas pessoas. Desses supermercados que eu conversei, por exemplo, a parte de legumes, a parte de tubérculos, houve um incremento. As pessoas estão preparando, tá associada também ao frio para preparo de sopa, Uhum. desses alimentos que são mais propícios para essa época. Os citros, que cresceu por conta dessa preocupação também da vitamina C e se cuidar contra a gripe. Aquela todas aquelas pesquisas as informações de mudança do comportamento do consumidor para algo mais saudável, acho que acelerou e deve subir um pouco esse degrau mesmo. Acho que a população Uhum. vai ficar. Mas a hora que abrir, as pessoas têm ansiedade também de ir para o restaurante e estar junto, tá em convívio com os demais, né? Então, acho que vai ter um equilíbrio, mas a gente vai voltar num patamar um pouco diferente.
Pois é, a gente fica, na verdade, é até sacanagem essa pergunta, né? Porque a gente só pode ficar chutando, né? A gente chuta É, barbaridade, a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. Você falou um negócio interessante, eu estou vivendo isso também, viajava praticamente 25 dias por mês e estou há exato. 75 dias. Eu estou falando que eu nunca fiquei tanto tempo comigo mesmo do que dessa vez, entendeu? Então, É, realmente é um aprendizado super interessante. Deixa eu te falar, e o PMA, explica para nós um pouquinho o que é esse evento que eu falei logo no começo, mas a gente não sim. explicou direito. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dele também e saber se esse ano como é que vai ser, né? Na verdade, então, o PMA é uma associação é uma associação americana, mas que está aqui no Brasil, ela está em mais de 15 países, né? Tem mais de, acho que são 5, no mundo tem mais de 5 mil associados, eu não sei exatamente o número, mas é por volta disso. Uhum, A intenção e o objetivo da associação é divulgar e incentivar as conexões para gerarem negócios entre a cadeia, todo mundo que participa da cadeia de abastecimento, e incentivar o consumo junto ao consumidor, ou seja, é interessante a palavra nos Estados Unidos que eles não chamam de cadeia produtiva e nem de setor de produção, eles falam a indústria de FLV, né? ah, entendi. E a gente tem procurado usar isso porque, na verdade, é uma indústria mesmo, é um processo que vem, como você falou no começo, a adoção de tecnologia, a preocupação com melhor desempenho, com eficiência, com redução de perda. Então, são conceitos industriais que a gente vem trazendo para o agro, né? Uhum. As commodities já têm isso mais organizado, estruturado, até por conta da mecanização, e a cadeia a gente chama, eu também chamo de F2LVO2, porque é flores, frutas, legumes, verduras, ovos e orgânicos. Ah, Né? você aumentou bastante, é uma cadeia estendida, né? É uma cadeia estendida. E então a gente na associação trabalha com esses itens, procurando então fomentar a relação para gerar comércio de forma saudável, positivo e o incremento de consumo. Esse ano a gente está avaliando se vai acontecer ou não o encontro, que está previsto para setembro, final de setembro. A probabilidade é muito pequena de acontecer. Uhum. Eu acho que nessa próxima semana a gente deve ter a conclusão final, mas as chances são baixas. Eu acho que tem uma questão de segurança e tem uma questão também de disponibilidade de recursos das pessoas participarem, né? Mas o Uhum. encontro ano passado que você teve foi muito legal, porque é um momento que se traz conteúdo de qualidade, com uma visão global, é, traz novidades assim de embalagem, como você referenciou, processamentos, Uhum. produtos mais preparados. E acho que o ponto forte é a conexão. A gente tem a participação de produtor, distribuidor e supermercados, né? Quando eu falo supermercado, mas também pensando no food service também, né? Aí Uhum. a indústria de restaurante, a cadeia de restaurantes que comercializam na ponta de uma outra maneira. Uhum. Então, acho que a gente não tem no Brasil, para esse segmento, uma referência como está sendo o trabalho dessa feira. E está indo bem, eu acho que tá, as pessoas. Outra preocupação também desse encontro é que ele se torne sempre acessível, que ele não fique um Uhum. negócio que fique caro e a gente não consiga trazer pequenos produtores para dentro do circuito, né? Já que é um setor de pequenos produtores. PMA, o que é a É. sigla quer dizer assim? Produce Uhum. Marketing Association. Que é o nome da associação lá americana, é isso? Exato. Eu acho que assim, aqui tem muitas pessoas me perguntam também, pô, mas é uma associação americana que vocês estão fazendo aqui, né? Essa é a questão. Eu acho que assim, a gente está tentando aproveitar o know-how que tem, a lógica, a estrutura, né, e encurtar esse caminho de trabalhar de uma maneira colaborativa entre Uhum. os players. A gente eu posso ter tenho concorrentes, ou as empresas têm seus concorrentes no mercado, mas tem determinados assuntos que eles são de interesse comum, e aí se a gente se junta fica mais fácil, né?
Com O conceito é certeza. esse. Ô, Jean Paulo, me fala um pouquinho aqui, só para a gente fechar aqui. Você falou para mim, você é zootecnista formado aqui pertinho na Unesp. Me conta um É. pouquinho, me fala um pouquinho da sua carreira aí, como é que você chegou, como é que você abriu essa empresa, da onde você viu essa necessidade. Fala um pouquinho. É muito interessante, cara. A gente tem que estar muito atento às coisas, ou pelo menos disponível para as coisas na vida, né? Eu Uhum, fiz a faculdade aí em Botucatu, zootecnia, foi espetacular, assim, a universidade, a formação, os professores, os amigos, né? uhum, E no último ano desse curso, foi um ano que começaram estágios de intercâmbio internacional. Então, minha família é de origem italiana, meu pai é italiano, e toda a família lá. Eu fui para a Itália, isso foi em 98, se eu não me engano. E exatamente nesta época, eu fiquei dentro de um consórcio zootécnico que trabalhava com pecuária, com carne bovina, inteiramente integrado entre produção e comercialização. Então, os confinamentos são pequenos confinamentos, porque não tem grande escala. uhum. Os frigoríficos já eram também participantes dessa cadeia, e os açougues na ponta final, que tinham também parcerias com outras cadeias de abastecimento, queijo, vinho. Então, tinha um conjunto assim de venda final que era o preparado para você pôr um alimento delicioso na mesa, né? Uhum. E foi Eu já muito tô com bom, fome só de ouvir você falar. eu também, viu? E também foi muito, assim, foi muito bom ver essa lógica, essa estrutura de cadeia produtiva realmente sendo aplicada. Só que nesse ano foi quando aconteceu o problema da vaca louca. Hum, Deu uma crise toda ali na Inglaterra, dizimaram o rebanho, todo aquele gado sendo queimado em valas e tal. E aí se começou fortemente a falar em controles, em rastreabilidade, mas eu não tinha a menor noção que eu viria a trabalhar com isso. Voltei, me formei, fiz o mestrado em Engenharia de Produção Agroindustrial em São Carlos, na Federal. Também outra visão dentro da engenharia mesmo de produção, que assim, acho que foi imprescindível para aquilo que eu faço hoje, com uma visão sistêmica. uhum. E fui trabalhar com o Sérgio Morgulhos na Minertal, né? Aham. Grande Sérgio, um abração para ele. Pois é. E ali foi uma escola também para entender a cadeia pecuária. Fiquei 10 anos na Minertal Ó. e foi bastante tempo. E na saída da Minertal ali, por uma questão mesmo de decisões de vida, eu voltei para dentro da academia, voltei para o doutorado. Eu sempre fiquei com o pé assim, na academia, né, da universidade. Tive a oportunidade de conhecer uma pessoa da área de tecnologia, que hoje é um sócio da Paripasso, né, o André Donadel. E interessante que aí toda a história desse passado voltou, porque o mercado brasileiro, nesse caso, estava mais sensível ao tema rastreabilidade. Rastreabilidade especificamente na área de frutas, legumes e verduras, por uma preocupação com a origem desse alimento e a utilização de agroquímicos, né, de defensivos agrícolas. Então precisava saber a origem desse alimento, saber por onde ele passou e fazer esse monitoramento de resíduo químico lá nas redes de supermercado. Essa é brevemente a história, assim. Então você vê que o negócio começa lá em 98, depois em 2005 a gente que cria a Paripasso, né? Também não existia essa Uhum, lógica toda de investimento. Hoje se fala muito em fundos, né? Naquela época era assim, tem vontade, vai em frente, né? uhum. Então, foi isso. Esse aí é um pouquinho da história. Muito bom, isso mostra que nada que a gente faz na vida a gente faz nada se perde, né? De alguma forma a gente aproveita o conhecimento, né, Eu querido? acredito nisso, viu, Carlão? Não tenho dúvida. Maravilha, querido, super obrigado aqui pela sua participação aqui no Fala Carlão, viu? O Fala Carlão tá sempre às ordens. Quando você tiver notícia boa, você manda para cá, viu? Tá bem, Carlão. Isso aqui também, viu? A hora que você quiser vir para cá para o sul, visitar e aí tomar um vinho, você fala também, tá bem?
Maravilha. Eu tô vendo aí que você tá bem tranquilo em Santa Catarina, em Floripa, né? Floripa é um lugar bom de se viver, né? Lugar bom. Não, não tem o que reclamar, não. Eu acho que você deve estar repensando aquele monte de viagens que você fazia. Acho que você vai cortar bastante essas viagens, não vai, não? Eu e a família. Mais a família que eu. Maravilha. É isso aí, pessoal. Eu falei com o Giancarlo não, com o Gianpaolo Muso, ele que é o presidente da Paripasso, fundador, o cara que entende tudo da cadeia produtiva do agronegócio, e ele falou aqui com exclusividade neste Fala Carlão. Obrigado, viu, querido? Um abraço, viu, Carlão? Obrigado. Um bom dia para você também. É isso aí, pessoal. Se vocês estiverem assistindo esse programa no Facebook, não esquece de deixar seus comentários aí. Se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal. E se você estiver na audiência super qualificada do canal do Boi, muitíssimo obrigado. E eu vejo vocês no próximo programa.